Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima e também todos vocês que nos acompanham em casa, nós queremos acolher a Palavra de Deus, sempre, não apenas na liturgia, mas também na nossa oração pessoal, meditação diária da Palavra de Deus, porque a Palavra vai nos formando, nos moldando para que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E nós estamos celebrando o Advento, esse tempo fecundo, bonito de preparação para o Natal. Assim como acontece na Quaresma, Advento é tempo de conversão. Então, durante estas semanas, nós devemos meditar um pouco mais sobre a nossa vida, a nossa conduta, tentando descobrir em nós aquelas coisas que precisam ser modificadas. Nós somos convidados a uma verdadeira conversão. Advento é tempo de oração, tempo de meditação, tempo de conversão e especialmente a liturgia deste segundo domingo do Advento nos apresenta essa temática da conversão. Nós ouvimos da carta de São Pedro, a segunda, o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Deus então é paciente, muito paciente, sempre nos espera, nos aguarda o momento então da nossa conversão e para isso Ele nos oferece aquilo que realmente nós necessitamos. A pessoa que faz a experiência de fé, a experiência do encontro com Jesus, a experiência de oração profunda, não apenas a oração devocional, mas também aquela oração contemplativa, a oração que acompanha a vida da pessoa, ela então começa a se conhecer, começa a olhar para dentro de si, percebendo aquilo que faz parte do plano de Deus e aquilo que não faz parte do plano de Deus. Para que possamos nos converter, nós precisamos ter discernimento, nós temos que distinguir dentro de nós aquelas coisas que são boas, daquelas coisas que são ruins, porque nós precisamos fortalecer as coisas boas e superar as ruins. Para isso é preciso discernimento, porque nós não seguimos qualquer palavra, nós não seguimos qualquer opinião, mas nós temos a palavra de Deus que é a luz no nosso caminho, é ela que deve iluminar a nossa consciência. Nós não queremos fazer a nossa própria vontade, queremos fazer a vontade de Deus, é isso que significa conversão. A pessoa vai construindo a sua vida por meio de várias escolhas, vai traçando projetos, caminhos, e num dado momento ela percebe que pegou o caminho errado, que tomou decisões erradas, então ela se arrepende, ela experimenta a contrição, ela tem a humildade para reconhecer que errou. Quantas pessoas têm dificuldade para isso, parece que insiste no erro, prefere viver na mentira para assumir a condição de pecador, a condição de quem fracassou, de quem errou. A pessoa que se converte verdadeiramente, ela passa por esse momento de visão e por isso também momento de libertação. De repente ela começa a perceber aquilo que não está legal, aquilo que não está bem na sua vida e ela com muita coragem, com muita fé, com muita confiança em Deus, ela então se dispõe, ela se oferece, ela se abre à obra do Espírito para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo comece a trabalhar verdadeiramente no coração da pessoa. Nós precisamos passar por essa obra, por essa transformação,
no campo pessoal, como também no campo comunitário, eclesial e até mesmo a humanidade. Então existe a conversão que é pessoal, mas também existe a conversão comunitária, a conversão social, tantas realidades que precisam ser transformadas à luz da fé, à luz da palavra de Deus. Então nós precisamos ser corajosos. E a liturgia de hoje nos apresenta duas figuras principais que nos ajudam a pensar nesta obra divina em nós, no desejo de Deus, no plano de Deus para nós. Primeiro, o profeta Isaías, o profeta da esperança. Nós temos durante o Advento vários personagens bíblicos que aparecem na liturgia, que nos ajudam a entender a espiritualidade deste tempo. Por exemplo, Isaías, João Batista, São José, Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe, mas hoje nós temos dois personagens, Isaías e João Batista. Isaías, o profeta da esperança, anunciou com muita vivacidade, com muita profundidade e com muita autoridade também o mundo novo que haveria de chegar, com a conversão de todos, com a entrega de todos, a fidelidade em Deus, ou seja, a partir do momento em que todos se convertessem, o mundo seria novo. E ele descreve esta obra divina de transformação da humanidade, de todo o povo de Deus, com esta palavra: grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada de nosso Deus, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. Então nós temos os nossos caminhos, nós temos a nossa vida, nós temos a nossa história. Quantas vezes nós nos desviamos do caminho procurando atalhos, às vezes o nosso caminho não é reto, não é seguro. A gente então vai como que entortando este caminho. A descrição que ele faz também fala das montanhas, dos vales, das asperezas. Então Deus vai se manifestar tirando tudo isso, tirando toda esta realidade que expressa, vamos dizer assim, a dureza de coração do ser humano, incapaz de seguir na fidelidade a sua vocação, a palavra de Deus. Às vezes nós precisamos reconhecer isso. Na sua vida, o que está torto? O que precisa realmente passar por uma correção, por uma conversão, para que o caminho fique certo, para que o caminho se ajuste, não à sua vontade, mas ao plano salvífico de Deus. Você caminha em direção à salvação que só Jesus realmente pode nos oferecer. Quando nós vamos nos distanciando da oração, da espiritualidade, da caridade, da misericórdia, do amor, nós vamos entortando o nosso caminho, nós vamos dificultando o processo de nossa própria conversão. É preciso então nos ajustar a esta realidade que nos garante a segurança de uma vida feliz, de uma vida em Deus, algo que nós tanto queremos. E as asperezas, quantas asperezas nós temos, quantas coisas irritam não apenas a nós, mas também aquelas pessoas que vivem conosco. Então a promessa de Deus é alisar as asperezas, ou seja, aquilo que causa distanciamento dos outros na nossa vida, quando nós agredimos com as nossas palavras, com as nossas ações, com a nossa dureza, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. Muitas vezes nós agredimos não apenas a nossa história, a nossa dignidade, mas também a vida daqueles que fazem parte da nossa realidade, do nosso mundo. Então essas atitudes que na verdade machucam o outro, que ferem a dignidade do outro, precisam ser corrigidas.
E essa promessa anunciada por Isaías para um povo que estava perdendo cada vez mais a esperança por causa de tanta opressão, né, de tanto sofrimento, por outro lado, alimentou a esperança realmente de tantos fiéis que aguardavam o Messias, né, aguardavam o Salvador, aguardavam a chegada de Jesus, que João Batista anunciou. Então nós temos a figura de João Batista, que é entendido por nós como o último profeta, né, do Antigo Testamento, porque as profecias se encerram nele, porque a partir de Jesus nós temos o cumprimento das promessas. Então o tempo da profecia termina com João. Então ele é o último a anunciar o Cordeiro de Deus, a anunciar a chegada do Messias. Então ele, na verdade, nós temos na palavra do Evangelho, no início do Evangelho de São João, a apresentação de São João Batista como aquele que materializa essa profecia que se encontra em Isaías. É bonito a gente ver essa relação. Então começa assim o Evangelho de São Marcos, está escrito no livro do profeta Isaías. Nós ouvimos: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Então foi esse o ministério de São João Batista, um profeta corajoso que não se conformou com a situação do seu tempo, do seu povo, mas foi realmente uma figura atípica, uma grande luz, uma grande voz que clamava no deserto. Às vezes nós nos acomodamos, nós por respeito humano, talvez por medo de sermos diferentes, quantas vezes nós seguimos a onda, nós fazemos aquilo que todo mundo faz, vivemos aquilo que todo mundo vive, mesmo quando isso vai contra a nossa fé, porque não queremos ser diferentes. Será que não podemos ser esta voz que grita no deserto, ainda que as pessoas não nos escutem? Será que somos capazes de proclamar a chegada do reino de Deus, a chegada de Jesus numa situação onde reina a morte? Deserto é lugar de morte. A voz que clama no deserto é a voz do Espírito, é a voz do Evangelho. É assim que nós queremos realmente nos converter. Quando nós nos silenciamos diante das injustiças, né, diante das imoralidades, diante da falta de fé, diante do pecado, nós deixamos de gritar, nós deixamos de fazer ecoar a palavra de Deus. Esse também é o nosso pecado. Então é esse movimento espiritual que nós precisamos fazer no advento. Senão a gente não vai viver bem o Natal. É preciso dizer isso de forma insistente. Se a gente deseja viver um bom Natal, a gente precisa também viver de forma profunda a espiritualidade do Advento. Natal acontece no dia 25 de dezembro, mas como desdobramento, como consequência de uma preparação, de um caminho que nós construímos durante todo o tempo do Advento, esse caminho de conversão. Vamos então parar um pouquinho, vamos pensar com seriedade, com profundidade, com coragem sobre a situação em que nós estamos. Nós percebemos o mundo cada vez mais afastado de Deus. Às vezes, né, o medo, a insegurança nos levam a buscar felicidade, a buscar então segurança em tantas coisas, em tantos valores que não são capazes de gerar vida em nós. Então nós temos que ser testemunhas de Cristo, testemunhas do Evangelho. A palavra de Deus tocou o nosso coração, a palavra de Deus modificou a nossa vida, a nossa mentalidade, a nossa forma de julgar o mundo, de enxergar também as pessoas. Será que nós somos fiéis a isso? Será que somos profetas? Será que anunciamos o reino de Deus que já está perto de nós? Será que estamos aguardando e para isso colaborando para que cheguem até nós novo céu, nova terra, esta realidade onde reina o amor, a justiça,
a solidariedade, a fraternidade entre todos, será que nós estamos vivendo de acordo com esta promessa, de acordo com esse plano que é de Deus e que é motivo de esperança para todos nós? Vamos com coragem pensar sobre todas estas palavras que a liturgia de hoje nos oferece, para que, através do arrependimento, do discernimento, da revisão de nossas ações, possamos viver um Natal diferente. De qualquer forma, por causa da pandemia, esse Natal, sem dúvida alguma, vai ser diferente de tantos outros anos, de tantos outros momentos, mas que seja um Natal profundo, um Natal verdadeiro. Então você pode aproveitar até mesmo o distanciamento, o isolamento. Nós não vamos poder fazer as festas normais. Claro que aguardamos um milagre, que Deus nos liberte logo dessa situação, mas dependendo da situação, você também pode viver de modo diferente no coração, com espiritualidade, com oração, este Natal, né? Deixando de lado um pouco as festas, os presentes, até mesmo a confraternização, para poder refletir aquilo que é essencial. Peça a Deus a graça, o milagre da conversão, que nós possamos fazer essa experiência e perceber a força de Deus que está em nós, Jesus que vive em nós. Enquanto não amarmos de verdade, nós vamos precisar de conversão. Como é que a gente pode avaliar o nosso nível de conversão? Não é a quantidade que nós rezamos, não é o número de vezes que frequentamos a igreja, nem mesmo quantas páginas da Bíblia nós lemos por dia. Isso tudo vai nos ajudar, mas a medida da conversão é a medida do amor. Se nós não somos ainda capazes de amar a todos sem distinção, de perdoar e de acolher a todos, isso significa que nós precisamos de conversão. Se na sua casa você vive dificuldade de relacionamento, se você não consegue acolher o seu irmão, abraçar e perdoar o seu pai, a sua mãe, isso significa que você precisa de conversão. A medida da conversão é a medida do amor. Quanto menos amamos, mais necessitamos de conversão. Então vamos pedir a Deus esse presente de Natal, essa graça, que sejamos mais amorosos, que possamos ser testemunhas vivas do Evangelho, que a palavra de Deus possa refletir em nós, ou que nós possamos refletir a palavra de Deus com os nossos gestos concretos de amor e de serviço. Vamos, irmãos e irmãs, no momento assim de silêncio, acolher esse convite que a palavra hoje nos faz, e vamos pedir a Deus que nos conceda a graça de uma nova vida, a graça da verdadeira conversão. Faça o seu momento de silêncio e de acolhida da palavra de Deus.